nosso grupo vai falar sobre o condomínio edilício e ele é composto pela Ana Carolina Barros, a Beatriz Castro, eu, Ana Lívia e o Pedro Henrique. Para começar, eu trouxe o conceito feito por Camilo Colani, que para explicar o condomínio edilício, ele traz a conceituação do condomínio geral. Ele explica que condomínio geral se caracteriza pelo fato de existir simultaneamente dois ou mais direitos de propriedade incidindo sobre o mesmo bem, móvel ou imóvel. Um exemplo são dois irmãos, trago pela própria doutrina de Paulo e Souza, que ele explica que dois irmãos, eles não conseguem, por exemplo, comprar um carro próprio cada um. Então eles se juntam e compram ele, então um carro para os dois. Então eles se tornam condôminos desse carro. Aí ele traz uma diferenciação entre condômino e sócio, que também pode se confundir às vezes, sendo o condômino próprio do direito real e esse sócio, que vem de sociedade, que é típico do direito empresarial. Voltando para o conceito de condomínio edilício, por sua vez, ele difere-se do condomínio geral porque ele refere-se exclusivamente aos imóveis onde coexistem partes comuns e partes exclusivas. Por exemplo, em um edifício residencial. A parte exclusiva é o apartamento, mas agora o elevador, a portaria, as piscinas é uma parte comum, de uso comum. Então, o condomínio ele tem a sua parte exclusiva, que é o seu apartamento, mas ele tem uma fração ideal sobre as partes comuns desse edifício residencial. Sobre a criação dos condomínios edilícios, é importante destacar que o Código Civil que vai regular essa criação. Especificamente no artigo 1332. Ele fala que a instituição do condomínio edilício é feita por ato entre vivos ou testamento, registrado no cartório de registro de imóveis, devendo constar a discriminação e individualização, a determinação da fração ideal atribuída a cada unidade e o fim que as unidades destinam. Então, quando um condomínio é criado, é importante que sejam seguidas esse artigo, que vai estipular tanto sobre a discriminação, a individualização de cada unidade, como vai funcionar os setores, as áreas comuns e os apartamentos individuais. Ele também vai atribuir cada fração individual, vai determinar cada fração individual, que depois pode ser comprada ou adquirida pelos condôminos, e também estipular o fim que as unidades se destinam, porque segue o princípio da função social da propriedade. Sobre a convenção do condomínio, ela é um ato normativo estruturante, pois na convenção vai ser atribuído o estatuto social, onde vai ter as normativas de convivência entre os condôminos e as outras normas que vão reger o condomínio. Precisa ter a aprovação dos titulares, que possuem 2/3 das unidades do condomínio. É obrigatório a adesão dela por todos os titulares das unidades. No artigo 1334, nós vamos falar sobre a convenção do condomínio e o que ela determina. No primeiro inciso, nós temos que a convenção deve determinar a cota proporcional e o modo de pagamento das contribuições, porque no condomínio edilício temos a taxa de condomínio. Então, na convenção, deve ser estipulada essa taxa. Tem que ser estipulada a forma de administração do condomínio, a competência das assembleias, a sua forma de convocação e o quórum exigido, as sanções a que são sujeitos os condôminos ou possuidores e o regime interno. Então, a convenção do condomínio ela pode ser descrita como o próprio regime interno do condomínio. Ela vai estipular todos os requisitos, a administração, como deve ser feita, como vai funcionar a assembleia, os cargos, as taxas que os condôminos devem pagar. A convenção ela pode ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. O quórum para a alteração de uma convenção é de 2/3 dos votos dos condôminos. Então, qualquer alteração seja necessária na convenção, é necessário 2/3 dos votos dos condôminos para essa alteração, segundo o artigo 1351. A oponabilidade erga omnes, né? Primeiro que erga omnes pode ser traduzido como efeito para todos, né? Quando a gente tem uma decisão que é erga omnes, a gente tem que essa decisão ela surte efeito para todos, né?
A oponibilidade erga omnes corresponde à obrigatoriedade que todos os indivíduos têm de respeitar o direito alheio quando este lhe pertence. Essa parte sobre a eficácia em face de terceiros trata no artigo 1333, especificamente no parágrafo único. Mas eu vou ler também o artigo 1333. A convenção que constitui o condomínio edilício deve ser subscrita pelos titulares de, no mínimo, 2/3 das frações ideais e torna-se desde logo obrigatório para os titulares de direito sobre as unidades, ou para quando sobre elas tenham posse ou detenção. O parágrafo único diz: para ser oponível contra terceiros, a convenção do condomínio deverá ser registrada no cartório de registros imóveis. Como foi dito anteriormente pela Bia, a convenção ela é um documento que dita as regras de convivência, de uso das áreas comuns. Então, a partir do momento que a pessoa faz o contrato, né, ou para comprar ou para alugar um imóvel em um condomínio edilício, a gente tem que ela se sujeita a essas regras, né? E por isso mesmo, pelo próprio documento trazer essas regras, ele tem esse efeito erga omnes sobre todos aqueles que se sujeitam a essas regras e cumprem os deveres e obrigações impostas pela convenção. Dentro de toda essa estrutura do condomínio edilício, a gente tem direitos e deveres dos condôminos. Isso trago pelo artigo 1335 do Código Civil. O primeiro, os direitos dos condôminos: usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. O segundo, usar das partes comuns conforme a sua destinação e contanto que não exclua a utilização dos demais compossuidores. Terceiro, votar nas deliberações da Assembleia e delas participar estando aqui. E agora, os deveres do condômino, que está no artigo seguinte, 1336 Código Civil, que fala que é contribuir para as despesas do condomínio na proporção das suas frações ideais, salvo disposição em contrário na convenção, explicado pela Bia, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, não alterar a forma e a cor da fachada das partes e esquadrias externas, dar às suas partes a mesma destinação que tem a edificação e não as utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança dos possuidores ou aos bons costumes. Isso porque a gente estudou que também tem as partes comuns. Isso aqui são os direitos e deveres aplicáveis nessas frações. Aqui temos as multas aplicadas quando um condômino ele infringe esses deveres determinados. A primeira é que o condômino que não pagar sua contribuição ficará sujeito aos juros moratórios convencionados ou não, sendo previstos os de 1% ao mês e multa de até 2% sobre o débito. E no parágrafo 2º do artigo, a gente vê que o condômino que não cumprir com qualquer dos deveres estabelecidos nos incisos 2 ao 4 pagará a multa prevista no ato constitutivo ou na convenção, não podendo ela ser superior a 5 vezes o valor de suas contribuições mensais, independente das perdas e danos que se apurarem. Não havendo disposição expressa, caberá à Assembleia Geral, por 2/3, no mínimo, dos condôminos restantes, deliberar sobre a cobrança dessa multa. Eu vou falar agora da responsabilização do condômino. Como a Ananiva explicou, os condôminos eles têm deveres e obrigações quando fazem parte do condomínio edilício. Então, ao infringir esses deveres, eles têm que ser responsabilizados e na própria convenção normalmente traz o valor imposto. Normalmente é uma multa imposta para esse condômino e que pode ser reiterada até o limite de 5 vezes o valor da taxa, até o limite de 10 vezes o valor da taxa condominial. Tá. E primeiro, esse condômino que não cumpre as obrigações, ele é chamado de... ele tem um comportamento antissocial, tá? Aqui no parágrafo único, porque ele gera incompatibilidade com a convivência com os demais condôminos ou possuidores. É importante destacar que essa multa ela tem uma natureza de sanção, ela é para meio educativo, para ensinar o condômino a não fazer tal ato e punir a prática de tal ato.
ele também não prejudica que o condomínio que foi prejudicado ou outro condomínio que foi prejudicado façam ação de indenizatória por perdas e danos. Também existe a possibilidade de exclusão do condomínio antissocial. Essa é uma visão da doutrina que eu encontrei. Não está expressa no código, mas existe essa visão que o condomínio que, por reiteradas vezes, não cumprir com os deveres que ele possui e não seguir as normas do condomínio, ele pode sim ser expulso, mas tem um critério. Ele é feito somente quando a sanção, a multa é ineficaz. Então, antes da expulsão, precisa ter multas que sinalizam o erro do condômino. E, diferente do que muitas pessoas acham, não é inconstitucional, porque ele segue o princípio da função social da propriedade, pois um condômino que não respeita as normas do condomínio imposta pelo condomínio acaba ferindo esse princípio. A expulsão é uma ordem judicial condenatória impositiva de uma obrigação de não fazer. Ele não poderá residir naquele ambiente condominial. Ou seja, o condômino expulso, ele não perde a propriedade, ele não perde o apartamento, por exemplo. O apartamento continua dele porque ele pagou, só que ele não poderá residir lá porque a sua persistência lá atrapalharia a convivência dos outros condôminos. Então, o condômino expulso, ele poderá alugar, emprestar ou ceder o apartamento. Bom, sobre a administração do condomínio, essa responsabilidade ela fica a cargo do síndico, que é escolhido mediante a Assembleia. O artigo 1348 do Código Civil vai trazer quais são as obrigações e o que compete ao síndico. Alguns dos exemplos que cabe citar dessa competência, a gente pode mencionar aqui, convocar a Assembleia dos Condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio, praticando em juízo ou fora dele os atos necessários à defesa dos interesses comuns, dar imediato conhecimento à Assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo de interesse do condomínio, cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e as determinações da Assembleia, e dentre outros que estão nos seguintes incisos. Sobre a Assembleia, eu trouxe aqui a definição de Caio Mário da Silva, que ele traz detalhadamente sua definição, e ele diz que a Assembleia Geral é órgão deliberativo dos condomínios e pode ser ordinária ou extraordinária. Suas deliberações têm força obrigatória para os condôminos, até sua anulação judicial ou por deliberação tomada em outra Assembleia. A Assembleia Ordinária a qual ele faz menção deve ser convocada pelo síndico e ocorrer pelo menos uma vez ao ano, né? E nessas assembleias, né, precisa ter a participação dos condôminos para a aprovação de prestação de contas, contribuição desses condôminos e outras questões orçamentárias. Quando se tem algum assunto para mudar a destinação do edifício ou da unidade imobiliária, ou então alteração da convenção, é preciso a aprovação de pelo menos 2/3 dos condôminos. A nossa legislação traz, né, outros casos, porque existem situações que esse quórum vai ser diferente. A exemplo do 1352, que fala que, salvo quando exigido quórum especial, as deliberações da Assembleia serão tomadas em primeira convocação por maioria de votos dos condôminos presentes, que representem pelo menos metade das frações das ideais. E já sobre a Assembleia Extraordinária, ela pode ser convocada tanto pelo síndico quanto por 1/4, né, dos condôminos. Existe também a possibilidade da criação de um conselho fiscal, que pode ser composto por 3 membros, sendo esses eleitos na Assembleia, que vão emitir parecer sobre as contas do síndico. Bom, sobre a realização de obras em partes comuns do condomínio. Quando são obras úteis, é necessária a aprovação da maioria dos condôminos. E no caso de obras voluptuárias, o quórum é de 2/3 dos votos dos condôminos. No caso de existir a necessidade de fazer uma obra denominada necessária, se ela for urgente, ela pode ser realizada de imediato, sem necessária a aprovação, mas se for uma obra que, né, acarrete em altos custos, tem que ser convocada uma assembleia para deixar todos os condôminos a par da situação. Se elas forem necessárias, porém não urgentes, né,
que importarem despesas excessivas somente poderão ser efetuadas após autorização da Assembleia, especialmente convocada pelo síndico ou, no caso dele não realizar, por qualquer dos condôminos. O condômino que realizar também obras ou reparos necessários, né, vai ter reembolso das despesas que forem efetuadas por ele, não tendo direito à restituição das que fizer com obras ou reparos de outra natureza, porém que sejam também de interesse comum. Quando eu estava pesquisando essa parte, eu achei muito interessante porque eu realmente não fazia ideia de que quando você cria o condomínio, o síndico ele é responsável por contratar um seguro que ele é obrigatório, ele é previsto no Código Civil e tem uma lei específica em que é punível. O síndico ele pode se responsabilizar quando acontece um incêndio, alguma coisa, ele pode se responsabilizar se o condomínio não estiver com esse seguro ativo, né? Então, o seguro de condomínio é um ativo que não pode ser negligenciado pelo síndico e o condomínio que ignorar essa regra estará sujeito a multa. O primeiro seguro deve ser contratado em até 120 dias depois da concessão do habite-se. Os donos dos apartamentos podem ir para os apartamentos e morar lá. E o seguro do condomínio deve abranger toda a construção, sejam em áreas comuns ou autônomas. Ademais, cabe ressaltar que é de responsabilidade do síndico renovar o contrato de seguro. A legislação que traz, né, ali a gente tem o artigo 1343 do Código Civil que fala: é obrigatório o seguro de toda edificação contra risco de incêndio ou destruição total e parcial. E a Lei 4.591, em seu artigo 13, diz: proceder-se-á ao seguro da edificação ou do conjunto de edificações, neste caso, discriminantemente, abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição de todo ou em parte, computando-se prêmio nas despesas ordinárias do condomínio. E aqui, no parágrafo 1º, trata sobre a multa de caso o condomínio não tivesse seguro. O seguro que trata desse artigo será obrigatoriamente feito dentro de 120 dias contados da concessão do habite-se, sob pena de ficar o condomínio sujeito a multa mensal equivalente a 1/12 do imposto predial, cobrável executivamente. Mas o que acontece quando, assim, se tiver um incêndio e o edifício não estiver com esse seguro, o síndico ele pode ser cobrado pela lei a ressarcir os indivíduos que foram afetados. Vale ressaltar ainda que o básico para esse seguro, ele tem que cobrir proteção para incêndio, queda de raio, explosão, fumaça, queda de aeronaves, danos à estrutura física, que aí a gente tem tubos, tem a parte elétrica, e roubo de bens do condomínio, do próprio condomínio. Quando o roubo é dentro do próprio apartamento, esse seguro ele não deve alcançar previsto pela lei. Então, ele não é obrigado a cobrir dentro do apartamento dos condôminos, só as áreas públicas. Por exemplo, se roubar um banco de sentar lá na recepção, o seguro ele deve cobrir essa parte. Sobre a extinção do condomínio edilício, apesar da poucas ações recorrentes que realmente têm prática de que isso acontece, também tem previsão legal, na seção 3, que fala da extinção do condomínio. O artigo 1357 traz que se essa edificação for totalmente ou consideravelmente destruída, ou então ameaça ruína, os condôminos deliberarão em assembleia sobre a sua reconstrução ou venda, por votos que devem representar metade mais uma das frações ideais. No caso de ser realizada uma venda, o parágrafo 2º traz que se proferirá em condições iguais de oferta, o condômino ao estranho será repartido o apurado entre os condôminos proporcionalmente ao valor das suas unidades imobiliárias. A Lei Federal 4.591, de 16 de dezembro de 1964, que dispõe sobre o condomínio e edificações e as incorporações imobiliárias, é uma lei muito importante porque ela foi a primeira lei criada exclusivamente para regrar a convivência em condomínio. E ela vai trazer assuntos como incorporações, sobre a administração do condomínio, infrações, dentre outras questões. Com a chegada do Código Civil, teve muita coisa dela que não está mais valendo, porém, o que o Código não trouxe, ela continua aplicando. O seu artigo 1º, ela vai trazer que as edificações
ou conjuntos de edificações de um ou mais pavimentos construídos sobre a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou não, poderão ser alienados, no todo ou em parte, objetivamente considerados, e constituirá cada unidade propriedade autônoma sujeita às limitações dessa lei. Então, ela vai trazer diversas questões, né, que vai regrar essa convivência do condomínio edilício e incorporações imobiliárias. Eu vou falar um pouco sobre essa lei 10.931 de 2004. Ela dispõe bastante sobre o patrimônio de afetação e eu vou falar sobre ele. A previsão está no artigo 31A e foi incluído na lei que a Carol citou, foi incluído no artigo 31A que essa parte do patrimônio de afetação. O que é o patrimônio de afetação? É a separação patrimonial de bens do incorporador para uma atividade específica, com o intuito de assegurar a continuidade e a entrega das unidades em construção aos futuros adquirentes, mesmo em caso de falência ou insolvência da incorporadora. Então, o que acontece? A gente separa o patrimônio da incorporadora com o patrimônio destinado para a construção do próprio edifício. Isso é uma opção da própria empresa e quando ela apresenta aos possíveis compradores, eles decidem se eles realmente vão se adequar a essa parte, porque é realmente algo que deve partir da contribuidora. O patrimônio de afetação, ele traz uma segurança jurídica e garantia de que os valores gastos serão aplicados diretamente na obra. Tem um sistema de transparência nesse caso e ele indica corretamente tudo que a incorporadora está gastando, né, do dinheiro que os investidores investiram. Esse exemplo é muito utilizado quando você vai comprar um edifício na planta pronta, porque você tem uma segurança de que você realmente vai receber e caso você não receba, você será ressarcido ou outra empresa continuará o processo. Porque funciona como se fosse um banco, né? Os investidores que começaram a comprar o edifício na planta, eles depositam, né, em uma conta, como se fosse uma conta, e a incorporadora ela constrói o edifício pelo dinheiro que esses investidores fizeram. Apesar de ser muito benéfico para os investidores, né, quem está comprando o apartamento, isso é uma opção que é definida pelo próprio incorporador. Então, realmente, se eu vou comprar um apartamento, eu que tenho que decidir se eu vou me adequar a esse sistema, mas é muito benéfico, porque assim, é muito transparente e muito seguro, porque é realizado também uma assembleia, pode ser realizada uma assembleia, em que essas pessoas que foram escolhidas são três titulares e 3 suplentes. Essas pessoas escolhidas, elas vão realmente fiscalizar para onde está o dinheiro que elas estão investindo. E ele pode acabar de 3 maneiras, né, o patrimônio de afetação. A finalização da construção e, consequentemente, a decretação do habite-se, né? O não cumprimento de contrato por parte do incorporador, que é quem está construindo o edifício, ou se a construção ficar paralisada por mais de 1 ano e nenhuma atitude for tomada para solucionar o problema, o Ministério Público poderá solicitar a dissolução do patrimônio de afetação. Certo, agora eu vou falar sobre a Lei Estadual 3.963 de 2022. Ela é uma lei bem recente, promulgada no dia 20 de julho de 2022 pelo governador Wanderley Barbosa Castro, nosso atual governador, e ela obriga os condomínios a denunciarem à segurança pública casos de maus tratos dentro dos condomínios. Todos os condomínios do estado do Tocantins seguem essa lei. No artigo 1º, ela vai falar que os condomínios residenciais e comerciais localizados no estado do Tocantins, representados por seus síndicos ou administradores, ficam obrigados a comunicar às autoridades policiais a ocorrência ou indícios de casos de maus tratos animais em unidade de condomínios ou nas áreas comuns. Quando a ocorrência estiver em andamento, a comunicação deve ser realizada de imediato aos órgãos de segurança. E quando for depois da ocorrência, o síndico tem um prazo de 24 horas para fazer a denúncia à Polícia Civil do Estado do Tocantins, no município onde está localizado o condomínio.
O síndico que deixa essa situação continuar e não faz a denúncia, ele pode ser multado, caso seja comprovado a sua inércia ou omissão, com a multa correspondente a R$ 2.000. Quando for feita a comunicação, é importante destacar que a denúncia ela deve ter a maior quantidade de informações possíveis, como o condomínio onde está sendo feito os maus tratos, o animal, a situação do animal, quem está praticando, se for possível também trazer imagens, tudo para facilitar a polícia civil quando ela for fazer a investigação. Por fim, a gente trouxe uma reportagem de uma briga que teve em um edifício residencial, num condomínio, em Manaus, que é super recente, foi dia 18 de agosto desse ano, onde, em uma discussão entre condôminos, houve agressões físicas, tiro, porque a mulher que se envolveu na discussão, ela era esposa de um PM e pegou a arma e disparou, e teve uma repercussão nacional, e foi isso.